Então tá, pessoal, boa noite. Então, como a Giovana já me introduziu, eu sou a Tayane, sou farmacêutica. Vou falar hoje para vocês, então, sobre manejo de medicamentos com carga anticolinérgica. Como a Giovana já falou, né, não vou me estender muito, mas eu tenho uma formação bem voltada para idosos, né, para cuidar da pessoa idosa, atendimento a idosos, medicamentos potencialmente inapropriados para idosos. Então, já me antecipo que em vários momentos eu vou acabar puxando a sardinha para esse lado, porque é o lado, né, onde eu mais pesquiso, enfim, depois a gente vai conversar um pouquinho mais, né, porque para o cuidado com o paciente idoso, esse assunto dos medicamentos anticolinérgicos é tão importante, né, a gente se atentar a isso. Mas como a Gi já me apresentou, então não vou perder tempo com isso. Então hoje eu separei alguns tópicos, né, para a gente conversar. Então, primeiro, diferenciar conceitualmente, né, o que são medicamentos anticolinérgicos e o que são medicamentos com carga anticolinérgica, né, e o que é essa carga anticolinérgica. Pontos de atenção, então o que a gente precisa ficar atento, né? Quais são os pacientes que eu preciso ficar atento nessa carga anticolinérgica? E o passo a passo para manejo, né? O momento que eu identifico uma carga anticolinérgica alta, né? O momento que eu identifico que esse paciente está exposto a algum risco, como que eu faço para manejar na prática? E depois a gente vai conversar também, vamos ter um caso clínico para a gente discutir junto. Então, primeiro, né, o que são medicamentos anticolinérgicos, né? Então, são fármacos, né, que vão atuar se ligando a receptores muscarínicos e bloqueando a ação da acetilcolina, que é um neurotransmissor, né? Esse neurotransmissor, ele está envolvido em várias funções do nosso corpo e vai causar uma série de efeitos adversos, muitas vezes, né? Que os medicamentos, eles vão ter aquele efeito que a gente espera, né? O efeito fim terapêutico daquele fármaco, mas também vai acabar tendo alguns efeitos ali não tão desejados. A gente classifica, então, medicamentos anticolinérgicos, esses que têm ação direta. Até se a gente for olhar lá naquela classificação ATC, né, eles mostram, tem uma categoria lá de medicamentos com ação neurológica e dentro deles estão os medicamentos anticolinérgicos, que são esses que vão atuar diretamente bloqueando a ação da acetilcolina, tá? Só que mais recentemente a gente viu, né, os pesquisadores viram, que existem alguns medicamentos que, apesar de não estarem diretamente envolvidos, né, nessa via, nessa ligação, eles vão, de alguma forma, ter uma modulação da acetilcolina e vão ter uma ação anticolinérgica indireta. Então, eles não vão ser classificados lá farmacologicamente como um medicamento anticolinérgico diretamente, mas eles vão ter uma ação indireta, tá? São medicamentos, vou mostrar para vocês depois, né? A gente tem algumas ferramentas de identificação. São medicamentos que são para inúmeras coisas. Então, a gente vai ter benzodiazepínico, a gente vai ter medicamento para pressão, a gente vai ter medicamento relaxante muscular, antidepressivos que vão ter essa ação anticolinérgica indireta, tá? E aí, qual que é o problema dessa ação anticolinérgica indireta? É que ela é cumulativa. Então, eu posso ter vários medicamentos na prescrição daquele paciente que vão ter essa ação anticolinérgica indireta, ou seja, uma carga anticolinérgica baixa, né? Mas é cumulativo, né? Então, se eu tenho ali 3 medicamentos que vão ter uma carga anticolinérgica baixinha, já se equivale a um medicamento que é considerado anticolinérgico e que tem uma carga anticolinérgica alta, né? E qual que é o problema disso, né? Mais um dos problemas é que vários estudos mostraram que um paciente exposto por essa carga anticolinérgica por muito tempo, ele pode ter danos que nem sempre vão ser danos que vão ser reversíveis quando a gente retira esses medicamentos. O que isso significa? Que às vezes o meu paciente, aparentemente, ele não está tendo nenhum efeito anticolinérgico com aqueles medicamentos que está usando, só que como ele está exposto com um risco alto, ele pode no futuro vir a apresentar alguns efeitos, né? Alguns desfechos negativos, né? Que são esses aqui que são os que estão associados com os efeitos anticolinérgicos.
No sistema nervoso central, a gente tem, então, tonturas, agitação, delírio. O delírio, ele é um quadro agudo que aparece bastante na pessoa idosa, tá? Normalmente, ele é reversível quando a gente retira a causa daquele delírio. E ele pode ser um delírio que deixa a pessoa mais ativa, ou seja, agitada, às vezes até agressiva, ou pode ser um delírio que deixa a pessoa mais apagadinha, mais sonolenta, que é, às vezes, o delírio mais difícil da gente detectar, né? E quando que acontece isso? Vários fatores podem causar um quadro agudo de delírio num paciente. Às vezes, uma internação, uma infecção, um pós-cirúrgico, né, muito complicado, e também o uso de medicamentos anticolinérgicos. Então, às vezes, se o paciente está exposto a uma carga anticolinérgica muito alta na prescrição dele, ele pode entrar num caso de delírio, tá? Num quadro de delírio. O declínio cognitivo, então, ele também está bem associado com o uso de anticolinérgicos, principalmente com esse uso prolongado, né? Então, esses pacientes que vão ficar muitos anos utilizando esses medicamentos com carga anticolinérgica alta, a gente já viu que tem uma associação importante com o aparecimento de declínios cognitivos, quadros demenciais, doença de Alzheimer, enfim, várias questões neurológicas, né? A gente tem também sonolência, quedas e alucinações, que também podem estar associados com essa carga anticolinérgica alta. Então, vocês acho que já estão pegando, né, porque esse cuidado com a pessoa idosa, ele é tão importante quando a gente fala de efeitos anticolinérgicos. E do sistema nervoso periférico, a gente tem alguns efeitos como xerostomia, que é a boca seca, né? Então, vários medicamentos com carga anticolinérgica, principalmente quando o paciente inicia, né, a utilização, ele apresenta esse quadro mais leve, digamos assim, que são esses efeitos do sistema nervoso periférico, que é a boca seca, constipação, visão turva, um pouquinho de taquicardia, retenção urinária, que também é bem comum nos pacientes idosos, né? E aí a gente usa esses sinais, que são sinais mais leves, né, digamos assim, como um alerta, né, para a gente ver que o nosso paciente ele está ali apresentando, né, esses efeitos anticolinérgicos e que a gente precisa prestar atenção nisso.